O poder de manipulação do solo é um dos mais versáteis dentro do Natuverso. Isso porque ele pode ser usado tanto em batalha quanto no suporte logístico. Mas você sabe qual foi a inspiração? Como funciona? Quais são as melhores formas de usar? Como o solo compõe uma Kekkei Genkai? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Wiki Naruto, e hoje eu vou dar continuidade àquela série de vídeos que comecei semana passada sobre a transformação da natureza, que eu vou deixar nos cards aqui em cima. Nesse vídeo da semana passada, eu explico como funciona de forma geral a transformação da natureza, como inspiração, fraqueza, equilíbrio e tudo mais. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre o estilo Terra. Então eu recomendo você assistir o vídeo da semana passada também, mas se você quiser assistir esse primeiro, não tem problema nenhum. Não tem diferença você assistir esse, depois aquele, ou aquele, depois esse. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como eu comentei no vídeo da semana passada, tanto Masashi Kishimoto, que é o criador de Naruto, quanto os antigos assistentes dele, o Kodashi e o Ikemoto, são responsáveis pela criação de Boruto Naruto Next Generations. Eles se inspiram fortemente no budismo e na cultura japonesa, né? Afinal, eles são de lá. Isso serve tanto para nomear as técnicas, para criar conceitos, para nomear personagens e tudo mais. Quem é você? Semana passada, eu comentei sobre a inspiração geral dos 5 elementos. Mas você sabia que existe uma tática de batalha dos ninjas chamadas de Doton no Jutsu? Pois é, essa prática ninja do mundo real tem o mesmo nome do estilo Terra em japonês, né? Doton no Jutsu. E foi a inspiração para esse conceito. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando melhor sobre ninjutsu, né? Mais especificamente essa área das técnicas, que foi um assunto que eu comentei mais superficialmente no primeiro vídeo do canal, que eu vou deixar aqui nos cards também. Mas talvez isso vai demorar um pouquinho. Então, já dando um certo spoiler sobre isso, o ninjutsu é uma área da vida real, dos ninjas da vida real. Esse ninjutsu da vida real é uma tática ninja passada através de pergaminhos para evitar que o ninja seja localizado durante uma missão ou para ajudar ele a fugir quando necessário. Agora falando sobre o estilo Terra, né, a inspiração desse estilo, entre esses ninjutsu existe o Doton no Jutsu, que são técnicas usadas sobre a Terra. No, God, please, no! No! Como a gente tem, por exemplo, o Zuragakure, que basicamente é a prática da pessoa se enrolar como se fosse uma pedra e ficar imóvel, para passar despercebida. Inclusive, dentro do Narutoverso, existem algumas técnicas que aplicam o estilo Terra e outras não, que são baseadas nessa prática. Agora que a gente já sabe de onde o Kishimoto tirou essa ideia de misturar o Narutoverso com o Doton no Ninjutsu, eu vou falar sobre a versatilidade e as formas de usar essa natureza. Um dos motivos do estilo Terra ser tão versátil é a capacidade dele de transformar a terra, as pedras e os minerais presentes no solo em diferentes armas. Como a gente já viu, manopla de terra, lança de terra, armadilhas, marretas, grandes braços, que cada versão é feita a partir de alguma composição da terra e por diferentes usuários, mas sempre usando o mesmo princípio, que é a manipulação do solo. Outras formas de manipulação do solo em combate são as areias movediças, ou pântanos, que dificultam a mobilidade do oponente, as barricadas, que bloqueiam as investidas dos inimigos, os clones, que auxiliam nas estratégias de combate, avatares de pedra e barro, que aumentam a força e a resistência bruta da equipe, armaduras, que auxiliam tanto na defesa quanto no ataque do usuário, dragões que, como eu falei antes, podem ser feitos de qualquer material presente no solo, prensas de todos os tamanhos, domos, que podem ser usados tanto para defesa, tanto para captura e aprisionamento dos inimigos, pilares, que podem ser usados tanto para ataque quanto também para aprisionamento, vulcões, para revelar os inimigos escondidos, cachoeiras, terremotos, rachaduras, avalanches, túneis, passagens, esconderijos, animais e explosões. Isso tudo falando só da manipulação da forma,
que eu expliquei no vídeo passado. Como se não bastasse, outras estratégias de combate ou aplicação no âmbito logístico podem ser usadas a partir do estilo terra, como se tornar invisível perto de rochas, se disfarçar com uma pedra, semelhante à inspiração que eu falei lá no começo, fugir ou preparar um ataque surpresa por baixo da terra, alterar a densidade dos seres vivos e objetos, mover um terreno para cima ou para baixo, isolar um campo, reencarnar os mortos, alterar a paisagem, dar suporte a um selamento ou transportar objetos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas apesar disso, o estilo terra possui uma enorme fraqueza. Como eu falei no vídeo da semana passada, as 5 naturezas seguem o princípio de contrabalança. Então, se uma técnica de terra for usada contra outra técnica de terra, elas vão se chocar e vão se anular, se elas tiverem o mesmo nível de chakra. No entanto, se uma delas possui um nível maior de chakra, a técnica é reforçada e volta contra o inimigo. Mas dentro do conceito de contrabalança, existe uma outra parte desse equilíbrio que é entre as 5 naturezas. Uma tem fraqueza a outra, portanto, uma tem força sobre a outra. No caso do estilo terra, que é o assunto do vídeo, ele é extremamente eficaz contra o estilo água. Isso porque ele consegue absorver a água ou evitar grandes impactos. Mas o estilo terra é pouquíssimo eficiente contra o estilo relâmpago. As únicas formas conhecidas de contornar essa fraqueza são colocar mais chakra dentro da técnica, mas isso pode ser um desperdício de chakra, ou criar várias camadas dessa técnica, com uma barreira, por exemplo, ou ainda, no caso muito específico do Kakashi, ninguém mais teve essa capacidade, ele usou a técnica do quartzo terrestre. Ele transformou a parede de lama dele com pedaços de quartzo, que é um isolante elétrico. Isso não é meio apelão, não? Meio roubado? Além disso, o estilo terra se mostrou capaz de controlar diferentes composições do solo, como a terra em estado bruto, a areia, a argila, as pedras, o arenito, a lama, o pântano e o cimento. Bem como se mostrou capaz de usar essas composições para fazer o Yugo Jutsu, que eu falei lá no outro vídeo, que são as técnicas de fusão. Eu vou listar alguns exemplos aqui para vocês, como é o caso do que o Hiruzen fez para combinar os tiros de lama dele com o fogo para acertar o Orochimaru, ou como quando a gangue dos 4 do primeiro filme de Naruto Shippuden usou o estilo terra para prender os oponentes e o estilo vento e o estilo fogo para incinerar eles. Ou ainda no jogo Ultimate Ninja 5, que o Jiraiya abre uma rachadura na terra e lança um fogo que se limita àquele espaço, aumentando muito o dano. E ainda tem as técnicas do jogo Ultimate Ninja Heroes 3, com o caso de mesclar o vento com a areia, que alguns personagens podem fazer com o Gaara, ou como o caso de causar uma erupção de pedras flamejantes, ou ainda o caso de levantar um pilar totalmente eletrificado. E aí? Lembrou? Além dessas combinações com outros elementos, de forma independente, o estilo terra ainda pode ser usado na composição de Kekkei Genkai. Quando o estilo terra é usado em conjunto com o estilo água, ele cria o estilo madeira, que é a Kekkei Genkai do primeiro Hokage. Quando ele é usado simultaneamente com o vento, ele cria o estilo magnetismo, que é Kekkei Genkai do terceiro e do quarto Kazekage. Quando usado em conjunto com a liberação de relâmpago, cria o estilo explosão. E quando usado em conjunto com o estilo fogo, cria o estilo lava. E essas naturezas derivadas do estilo terra possuem algumas características que herdaram desse estilo terra, como é o caso da versatilidade que o estilo lava tem, ou da fraqueza que tanto o estilo madeira quanto o estilo explosão herdaram. E por fim, o estilo terra também serve como base para uma Kekkei Tota, o estilo poeira. Entre as Kekkei Genkai feitas a partir do estilo terra, existe um caso muito comum, que é a criação do estilo lama a partir da junção com água. Normalmente, como foi explicado pelo Yamato, usar água e terra simultaneamente transforma no estilo madeira. No entanto, na novela da Akatsuki Hiden, existe o estilo lama, que é derivado da mistura da terra com a água, e formando uma Kekkei Genkai. Mas não sabe se isso está de alguma forma ligado à forma de manipular a lama que eu falei antes, baseada no estilo terra. E embora não tenha sido dado nenhuma explicação oficial sobre a composição do estilo cristal da Gurin, o Kyowa teorizou que fosse uma Kekkei Genkai baseada no estilo terra, isso por causa do cheiro. Além disso, o estilo cristal, assim como o estilo terra, tem uma certa fraqueza ao relâmpago, também uma fraqueza que algumas Kekkei Genkai baseadas em terra herdaram. No entanto, isso possui uma outra explicação também, que não envolve necessariamente a Kekkei Genkai do estilo cristal ser derivada do estilo terra.
E como eu disse na semana passada, as grandes nações receberam o nome de acordo com a afinidade da maioria dos moradores. Então, no lugar onde a maioria das pessoas tinha afinidade com o estilo terra, virou o País da Terra. E a principal vila ninja é Iwagakure, que é uma vila que tem técnicas secretas e proibidas baseadas nesse estilo. Como vocês puderam perceber, o estilo terra possui diversas variações e tem uma origem baseada no nosso mundo real. E aí, gostou do vídeo? Curte aí embaixo, manda para seus amigos, que isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.